Eu já fui fraco, deixado para morrer sozinho em um labirinto. Depois de comer feras e absorver seus poderes, eu me tornei um tirano, e criei um harém de garotas que sofreram um destino semelhante para me vingar daqueles que me traíram. No entanto, acabei sendo distraído por meus colegas ardentes, pois havia muitas conspirações e decidi conquistá-los. Mas antes de tudo isso, acordei repentinamente dentro de uma caverna escura na grande masmorra de Orcus, um perigoso covil cheio de feras assustadoras. Eu estava confuso e apavorado, incapaz de entender se ainda estava vivo ou morto, e comecei a procurar uma maneira de escapar do covil. Enquanto explorava, testemunhei de repente um coelho sendo atacado por lobos. Mas, em vez de fugir, o coelho despachou impiedosamente ambos os lobos com ataques fortes e rápidos. Isso me deixou ainda mais aterrorizado, mas então, uma fera predadora colossal apareceu do nada, arrancou a cabeça do coelho e o engoliu como um gato com um rato. Aterrorizado, me virei para fugir, mas a besta colossal me cortou um braço. A besta então começou a mastigar meu braço decepado enquanto tentava avançar para comer mais. Nesse momento de desespero, usei minha habilidade especial chamada Reforjar, que me permitiu remodelar objetos e escapar temporariamente. Corri pelos túneis e finalmente caí devido à perda de sangue e desmaiei. Quando acordei, me vi perto de um cristal brilhante. Era uma pedra de mana divina que eu havia descoberto antes. Quando a mana fica saturada, ela goteja do cristal na forma líquida, e esta água sagrada pode curar todas as feridas. Usei o líquido para estancar o sangramento e começar a curar a ferida. Enquanto ponderava, comecei a pensar que alguém como eu não poderia derrotar uma fera tão grande e forte. Senti-me impotente e me perguntei por que isso estava acontecendo comigo. Memórias distantes surgiram, mostrando cenas do passado. Eu e meus colegas de classe entramos juntos na grande masmorra de Orcus, com o objetivo de aumentar nossa força e completar a missão. Em uma batalha, um colega chamado Coke me salvou do perigo e me disse para me esforçar mais. Depois disso, nosso grupo encontrou alguns cristais brilhantes no alto, e uma garota apontou que eram cristais de conhecimento, extremamente raros e difíceis de encontrar. Um colega então estendeu a mão para tocar em um cristal, apesar dos avisos para não ir sozinho. Assim que ele tocou, uma reação mágica foi ativada, e todo o grupo foi transportado para um novo local cheio de monstros. O grupo aterrorizado usou um feitiço de proteção divina para se defender, mas ele rapidamente perdeu sua eficácia contra a força avassaladora dos inimigos. Um Hajime cativo usou sua habilidade de reforjar para tentar resistir à horda de monstros enquanto seus colegas de classe atravessavam uma ponte. No entanto, um dos meus companheiros atacou-me deliberadamente pelas costas, fazendo-me cair da ponte em colapso para os andares inferiores do labirinto. Não consegui entender por que a minha vida de repente se encheu de traição e dor. Kaori, uma das minhas colegas de classe e uma curandeira, tinha me procurado antes, prometendo proteger-me acontecesse o que acontecesse. Ela disse que tinha um grande sonho, e não podia suportar perder-me, mas agora, apesar das suas palavras, nem Kaori me pôde salvar. Fui deixado para morrer na escuridão, confuso e cheio de ressentimento. No entanto, decidi que iria sobreviver e fazer o que fosse preciso para voltar para casa. Para me manter vivo, roubei astutamente 2 feras lobo e comecei a comer a carne delas. Mas logo depois, comecei a gritar de dor e o meu corpo começou a mudar. O meu cabelo ficou branco, o meu ADN começou a mudar. A minha força aumentou rapidamente, e eu já não sentia dor nenhuma. Quando verifiquei o meu ecrã de estado, fiquei chocado ao ver que o meu nível tinha subido, e que tinha adquirido novas habilidades, incluindo magia de relâmpago e atributos baseados em lobo. Com a minha habilidade de forja, recolhi pedras mágicas e minérios para criar armas. Criei uma pistola de energia relâmpago, e dei-lhe um nome bastante comum, Donner. Criei também balas explosivas usando os minérios, e preparei-me para a batalha. Agora mais forte e mais perigoso do que nunca, testei as minhas armas lutando contra outro monstro. Usando a minha nova pistola e o meu poder de relâmpago, abati-o facilmente e comi-o para absorver mais poder. Agora tornado num super vilão, fui enfrentar o monstro que me tinha arrancado um braço. Encontrei o Eigai e declarei audaciosamente que o resolveria e comeria. O monstro atacou-me novamente, mas esquivei-me facilmente ao seu ataque e disparei vários tiros de Donner. Um deles cortou o braço do monstro, e eu comi-o no meio da batalha como um selvagem. Depois, usei relâmpago para descarregar o monstro antes de disparar na sua cabeça, acabando com ele decisivamente. Agora tornei-me uma criatura forte que não se curva à morte, e o meu único objetivo é destruir tudo que me atrapalhar. Depois, pensei em usar a minha habilidade de forja para escapar deste labirinto, mas lembrei-me subitamente que este lugar tem 100 andares, e eu não sei em que andar estou. Enquanto eu lutava pela sobrevivência no subsolo como um louco, os meus colegas de classe estavam no palácio, tentando explicar a situação ao rei.
Eles relataram que, durante a exploração do grande labirinto Orcus, tinham ativado acidentalmente uma armadilha no 20º andar, transportando todos para o 65º andar. Lá, eles enfrentam o Behemoth, uma criatura tão assustadora, que até os mais corajosos se borram nas calças. No entanto, o rei se mostra impaciente, e lembra que eles foram convocados para lutar, não para passear. Seu conselheiro então revela que o demônio deste mundo encontrou uma maneira de controlar monstros, e que a humanidade está em perigo iminente. Os alunos não foram simplesmente jogados em outro mundo por diversão. Eles foram convocados pelas preces do povo, escolhidos para proteger este reino da aniquilação. Enquanto tudo isso estava sendo explicado, Shizuku, uma de minhas colegas, começou a mergulhar em pensamentos. Ela se lembrou de Kaori, sua melhor amiga e a curandeira do grupo, que prometeu lutar ao lado dela, mesmo que não tivesse nascido para lutar. Naquele momento, ela notou que um de seus colegas, Ryama, estava murmurando sozinho com muita preocupação. Ela perguntou ao curandeiro se ele estava bem, mas o homem entrou em pânico como se tivesse visto um fantasma e rapidamente fugiu. Este estranho incidente fez Shizuku se lembrar de que Ryama sempre teve problemas comigo no passado. Shizuku então foi encontrar sua amiga Kaori, que finalmente acordou de um coma de 5 dias. A primeira coisa que ela fez foi perguntar sobre mim, e quando soube que eu ainda estava em coma, ela começou a soluçar incontrolavelmente. Shizuku a confortou e prometeu ajudá-la a me encontrar a todo custo. No fundo da terra, continuei avançando no túnel escuro. Finalmente, encontrei um portão colossal selado por fechaduras estranhas. Tentei abri-lo, mas a ação ativou 2 monstros próximos que foram repentinamente despertados e atacaram. Sem perder um segundo, atirei direto no olho de um e o derrubei imediatamente. O segundo bloqueou meus disparos e tentou resistir, mas mantive a calma e recarreguei. Percebi que o monstro não estava longe do portão, mas usei um ataque super carregado e o finalizei com sucesso. Após a batalha, vasculhei os corpos deles e encontrei 3 esferas brilhantes. Eu as coloquei no mecanismo do portão, e finalmente, ele se abriu. Lá dentro, encontrei uma sala escura cheia de energia mágica densa e estranha. No centro da sala, uma garota estava selada dentro de um bloco de gelo. Dei as costas e estava prestes a ir embora, pensando que não era da minha conta, mas ela começou a gritar por ajuda. Eu ainda não queria ajudá-la porque achava que ela era muito perigosa. Mas quando a garota afirmou que também foi traída, acabei mudando de ideia. A garota então revelou que era uma feiticeira. Não apenas uma feiticeira comum, mas uma feiticeira poderosa que tentou proteger seu povo. Mas seu poder assustou as pessoas, e seu próprio governante e os ministros se voltaram contra ela. Eles tentaram exterminá-la, mas falharam devido à sua capacidade de cura. Portanto, em vez disso, eles a selaram aqui. Ouvi atentamente, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia confiar em alguém novamente. Usei toda a minha força, e de alguma forma quebrei o selo, libertando a garota. Ela nem estava vestida, mas mantivemos a compostura como se tudo estivesse bem. Eu disse a ela meu nome, e quando perguntei o dela, ela disse que não queria mais ser chamada pelo nome antigo. Então, eu dei a ela um novo nome. A garota chamada Yue me abraçou alegremente com seu corpo suado. Mas naquele momento, alguém atirou flechas em nossa direção e fui ferida enquanto a protegia. Tirei rapidamente meu remédio divino e o despejei na ferida enquanto Yue puxava as flechas das minhas costas. Logo percebemos um monstro caranguejo colossal bloqueando a saída como se estivesse em casa. Percebendo que tínhamos que lutar, entreguei minha armadura a Yue. Coloquei-a nas costas e voltei para enfrentar o monstro. Comecei a atirar, mas as balas de martelo quase não deixaram arranhões. O monstro avançou com força selvagem, e eu tentei de tudo, até joguei uma bomba em seus pés, mas nada conseguiu pará-lo. Assim que parecia que o monstro estava prestes a nos transformar em purê, Yu decidiu agir. Ela escorregou das minhas costas e começou a sugar meu sangue como se fosse seu shake de proteína. Descobriu-se que meu sangue estava cheio de mana, e ela sabia que era a maneira mais rápida de recuperar suas forças. Enquanto Yue comia, usei minha habilidade de treinamento para segurar o monstro por tempo suficiente. Quando ela finalmente estava pronta, ela disparou um feixe de energia verde colossal chamado Azure na cabeça do monstro. O impacto foi forte, mas o monstro permaneceu firme enquanto Yue desabava por exaustão. Eu a incentivei a tentar novamente e a mirar no mesmo ponto que eu havia acertado antes, pensando que um tiro combinado bem a tempo poderia acabar com isso. Yue assentiu, embora ela me avisasse que seu próximo tiro não seria tão poderoso. Então, eu distraí o monstro e gesticulei para Yue atacá-lo com sua energia Azure.
Assim que ela o fez, eu saltei sobre a criatura e atirei nela a queima-roupa, finalmente acabando com sua vida miserável. Depois disso, enquanto comíamos a carne do monstro morto, eu casualmente disse a Yue que dragões eram supostamente extintos há 300 anos, o que significava que ela tinha pelo menos essa idade. Mas Yue me encarou irritada, claramente insatisfeita por ser lembrada de sua idade. Depois disso, perguntei a ela se sabíamos onde estávamos ou como sair de lá. Mas Yue admitiu que não tinha ideia. Tudo o que ela sabia era que esta masmorra foi criada por demônios traidores, semideuses, que uma vez se voltaram contra os deuses e tentaram destruir o mundo. Mas o plano deles falhou, e agora eles estão vivendo nas profundezas deste labirinto. Ao explorar mais a fundo, encontrei uma relíquia de magia de alto nível, e comecei a criar um novo cajado. Yui aproveitou essa oportunidade para me fazer muitas perguntas. Contei tudo a ela, expliquei como os deuses me convocaram, a mim e aos meus companheiros de equipe, para lutar contra demônios. Mas, ao contrário dos outros, eu não tinha habilidades de luta. Todos me chamavam de inútil, e tudo piorou quando um dos meus companheiros de equipe me traiu em uma missão. Caí no abismo e perdi meu braço. E a partir desse momento, jurei que sobreviveria a qualquer custo, mesmo que isso significasse comer monstros. Yue ficou triste depois de ouvir tudo. Mas eu disse a ela que não estava procurando por pena. Eu só queria ir para casa. Ela disse suavemente que não tinha para onde voltar, e isso me deixou um pouco envergonhado. Então a convidei para ir comigo e prometi que não importa aonde eu fosse, ela teria um lugar ao meu lado. Logo em seguida, um grupo de monstros parecidos com dragões começou a nos perseguir, e não importa o quão longe corremos, essas criaturas não pararam. Notamos flores estranhas crescendo no topo dos monstros, agindo como parasitas que os controlavam. De alguma forma, nós dois escapamos e, enquanto isso, Yui sugou meu sangue casualmente como se fosse sua bebida energética. Depois de terminar, nos movemos para uma sala estranha onde uma névoa verde começou a voar em nossa direção. Antes que eu pudesse reagir, Yue de repente começou a me atacar. Acontece que seu corpo já estava sob a influência das flores. Depois disso, finalmente enfrentei o monstro de flor. Era tão feio que poderia causar dano espiritual. Ela agarrou Yui e a fez atirar em mim várias vezes. Ela até tentou me controlar com sua técnica de flores, mas este verdadeiro homem resistiu. Yui, agora completamente sob o controle do monstro, me atacou implacavelmente. Ela se sentiu muito culpada e me implorou para matá-la, mas em vez disso atirei cuidadosamente na flor em sua cabeça. Assim que Yui foi libertada, continuei com outro tiro, finalmente acabando com o monstro. Depois disso, sentei-me para comer mais monstros, e ofereci um pouco a Yue, mas ela recusou. Em vez disso, ela tirou o casaco e continuou a beber meu sangue. Depois disso, nós dois descemos as escadas e finalmente chegamos ao 100º andar, onde encontramos uma piscina estranha. Logo atrás dela, encontramos uma porta colossal. Tive uma estranha sensação de que algo importante estava atrás dela. Então, sem perder tempo, dei um passo à frente e abri a porta. Depois disso, nós dois entramos e nos encontramos em uma área deslumbrante com grandes pilares ao redor, e uma porta colossal à frente. Quando começamos a andar em direção à porta, um monstro apareceu de repente. Esta criatura é um monstro tipo dragão com várias cabeças, e avançou para me atacar. Lançou imediatamente uma bola de fogo, mas eu desviei e contra-ataquei com minha própria arma, explodindo contra o monstro. No início, parecia que o tínhamos dominado, mas então apareceu um monstro branco. Este tinha um poder de cura, e ressuscitou o monstro que havia caído junto com outros ao redor. Agora é óbvio que nosso verdadeiro alvo é um monstro branco, pois enquanto ele estiver vivo, os outros monstros continuarão a reviver. Yue e eu percebemos que precisávamos eliminar o branco antes de qualquer outra coisa. Neste momento crucial, Yue começou a ter alucinações. Ela viu uma visão de mim indo embora e deixando-a para trás. Ela gritou em pânico pensando que eu a estava abandonando, mas acabou sendo uma alucinação criada pelo inimigo. Na verdade, eu a peguei e tentei escapar da área saltando para fora. Yue estava inconsciente neste momento. Assim, dei a ela uma poção de recuperação. Ela gradualmente acordou, e ambos concordamos que precisávamos derrotar todos os monstros e sobreviver para escapar. Depois disso, peguei meu rifle e disparei uma série de quantidades massivas de energia do alto. Enquanto isso, um dos monstros tentou prender Yue em outra alucinação, mas ela rapidamente se libertou e contra-atacou.
Outra alucinação teve como alvo a mim, mas nem sequer me afetou, e acabei abatendo o monstro à distância. Usando meu rifle, mirei no monstro branco e atirei. Yui continuou com um poderoso ataque mágico de fogo, varrendo vários inimigos ao mesmo tempo, mas devido à quantidade de energia consumida, ela desabou de exaustão. Embora tenhamos dominado vários monstros, o branco ainda estava vivo e lançou outro ataque de energia do alto. Saltei na frente de Yue para protegê-la, mas acabei deixando cair minha arma e me ferindo. Caí no chão e comecei a sangrar profusamente, deixando Yue em pânico. O dragão branco continuou a nos atacar, e a situação tornou-se cada vez mais perigosa. Yui percebeu que não havia tempo a perder, usou magia para me levantar, e começou a fugir enquanto o monstro ainda nos perseguia. Quando a criatura se aproximou novamente, Yui Paré agarrou o rifle, avançou como um rato possuído, e atirou diretamente em sua cabeça, fazendo com que perdesse o controle e lançasse ataques de fogo selvagem. O impacto fez Yue cair no chão, e ela também deixou cair o rifle. Poucos segundos depois, o dragão estava prestes a atacá-la novamente. Mas desta vez, apareci de repente e a salvei, abraçando Yue em meus braços. Pedi sua ajuda mágica para que eu pudesse acabar com o monstro. Então, sinalizei para ela se preparar para um ataque mágico, enquanto eu continuava a atirar rajadas no monstro. Cheguei a colocar algumas bombas em uma parede próxima, e depois subi diretamente na frente do monstro, atirando a queima-roupa. Eu também atirei em bombas, fazendo toda a parede desabar sobre aquela criatura. Um determinado Hajime ativou suas habilidades de treinamento e pediu a Yue para usar seu ataque Azure Blaze, e ela o fez. A combinação de nossos poderes causou uma grande explosão final que lidou com o monstro, mas eu também desmaiei de exaustão. Enquanto isso, de volta ao palácio, a professora do grupo Aiko reclamou que mandar alunos para batalhas perigosas não era justo. Ela ficou triste porque um de seus amigos morreu e todos estavam apavorados. Ouvindo tudo isso, o rei respondeu calmamente que ninguém foi forçado a lutar. Portanto, qualquer um que não quisesse continuar poderia se retirar livremente. Em outro lugar, Kaori e seus amigos também se aventuraram profundamente no labirinto. Kaori estava imersa em pensamentos, ainda pensando em mim e preocupada com o que aconteceu comigo. Mas seus colegas pediram que ela tentasse me esquecer porque eles tinham que seguir em frente, aconteça o que acontecer. Depois disso, eu estava deitado na cama quando uma rajada de vento repentina me fez abrir os olhos. Olhei ao redor e fiquei chocada ao me ver em uma Yue nua. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela me abraçou porque pensou que eu estava morta. Yue então me explicou que estávamos na base dos hereges. Quando perguntei o que aconteceu após a batalha, Yue me disse que eu desmaiei. Portanto, ela me trouxe aqui e usou água benta para me ajudar a me recuperar. Agradeci a ela por ter salvado minha vida e nós dois saímos para explorar os arredores. Finalmente, chegamos a um palácio, e assim que entramos em uma das salas as luzes se acenderam automaticamente. Um esqueleto estava sentado casualmente em um trono no centro, como se estivesse esperando por GTA 6. De novo. Enquanto isso, pensei que esta sala poderia ter uma saída para o mundo exterior. Quando entrei em um círculo mágico brilhante no chão, o esqueleto ganhou vida de repente. O espírito dentro dele se apresentou como Oscar, que criou este labirinto, e me parabenizou por passar em todos os testes. Quando tentei fazer perguntas, Oscar me disse para não fazer isso, explicando que era apenas uma mensagem pré-gravada e não podia responder a nenhuma nova pergunta. Oscar disse que apenas queria deixar uma mensagem para quem chegasse aqui para explicar a verdade deste mundo. Em outro lugar vemos o resto dos alunos chegando ao 65º andar do labirinto. Shizuko sentiu que eles quebraram o recorde mundial do Guinness, completamente inconscientes de que seu amigo estava no 100º andar lutando contra um dragão. No entanto, o capitão deles, Kouki, alertou que eles não sabiam que perigos estavam à frente, então eles deveriam ficar sempre vigilantes. Como ele previu, Behemoth os cumprimentou no local onde os atacou anteriormente. Toda a equipe ficou chocada porque pensou que ele estava morto, mas desta vez eles estavam prontos e mais fortes do que antes. Quando a batalha começou, Kaori disse corajosamente ao inimigo que o acabaria e não deixaria que ele machucasse mais ninguém. Quando Behemoth avançou, Kouki o atingiu com sua espada e ordenou que todos entrassem em posição. Um dos alunos bloqueou um ataque que se aproximava enquanto os outros avançavam com movimentos coordenados. Quando 3 deles estavam prestes a cair de uma fenda rochosa, Kaori usou sua magia para impedi-los de cair. Ela continuou usando seu poder de cura para fortalecer os guerreiros lutando ao seu lado, enquanto os outros alunos lutavam contra a onda de monstros ósseos. Shizuku reuniu todos para se preparar para o próximo ataque. Naquele momento, Behemoth saltou sobre eles e avançou direto para uma garota que estava atrás.
Ela conseguiu bloquear seu ataque com sua lança, mas Behemoth era muito forte e sua lança começou a rachar. Foi quando Kaori a curou rapidamente, salvando a garota. Depois disso, Aiko lançou vários ataques contra o inimigo enquanto Koukyo finalizou com um poderoso ataque de sua espada mágica. Com isso, o grupo finalmente venceu e o monstro foi destruído para sempre. Voltando para mim, eu ainda estava ouvindo a alma de Oscar. A alma admitiu que não sabia exatamente por que eu estava ali, mas decidiu me conceder seu poder, pedindo-me para não abusar dele. Assim que a alma desapareceu, senti uma dor aguda na cabeça, e o círculo vermelho voltou a brilhar mais uma vez. Finalmente soube que os deuses e os trapaceiros não eram demônios, mas libertadores. Então, percebi que havia aprendido um novo feitiço que me permitia adicionar energia a cristais coloridos, e até mesmo conceder-lhes propriedades especiais. Yui perguntou se ela poderia aprender este feitiço. A escuridão caiu e, após um tempo de prática, Yui voltou e me disse que este feitiço era muito difícil. Eu então disse: já que este lugar agora é nosso, por que não dar a Oscar um enterro adequado? Depois de fazer isso, exploramos este lugar e acabamos encontrando uma biblioteca. Encontrei uma chave trancada na mão de um esqueleto, que mais tarde usei para abrir um porão cheio de artefatos e arquitetura antiga. Depois de ver tudo, disse a Yue que, embora eu quisesse voltar para casa, deveríamos ficar aqui um pouco mais e aprender o máximo que pudéssemos. Se quisermos explorar outros labirintos, precisaremos nos preparar adequadamente. Dias depois, instalei um braço mecânico, e Yui massageou minhas costas e enfaixou meus olhos. Ela também preparou comida para mim, e eu a devorei como um monge faminto que havia quebrado seu voto de silêncio de 3 anos. Em um momento, até coloquei um anel no dedo de Yui para mostrar a ela o quão romântico eu era. Como eu já havia adquirido tantas habilidades e coletado tantas ferramentas poderosas, percebi que a Santa Sé e outros reinos não ficariam parados se descobrissem o que eu possuía. Eu sei que é apenas uma questão de tempo até nos tornarmos alvos de todos os deuses, e que nossa jornada pode levar a uma guerra contra o mundo inteiro. Portanto, nós dois juramos proteger um ao outro e continuar avançando, não importa quem tenhamos que derrotar no caminho. No dia seguinte encontramos uma garota chamada Shea, que é uma garota, mas tem o corpo de uma influenciadora de mídia social. Ela está subindo desesperadamente uma colina, tentando evitar o lagarto de 2 cabeças que a persegue. Naquele momento, ocorreu uma explosão de energia, e Yue e eu caímos do céu. O lagarto entrou em pânico e fugiu ao nos ver, e nós dois ficamos felizes por finalmente termos chegado à terra. Enquanto isso, uma Shea ansiosa se aproximou de mim e começou a falar sem parar. Eu a achei muito chata e tentei me afastar, mas Shea agarrou meu pé e começou a implorar para que eu salvasse sua família. Não entendi por que tive que salvar a família de um lagarto que eu nem conhecia. Yui finalmente a jogou como lixo, e Shea não conseguia entender como eles podiam abandonar uma garota tão bonita quanto ela. Logo depois, o lagarto apareceu novamente, mas eu o destruí casualmente com a ajuda de minha boca mágica lendária. Então, eu instei Shea a soltar meus pés e até dei um tapa em sua cabeça, mas ela invadiu meu espaço pessoal e começou a resmungar sobre como ela era mais quente do que minha namorada, então, eu deveria pelo menos ouvi-la. Eu achei sua lógica ridícula e a soquei novamente na cabeça, mas ela continuou a ser persistente. Portanto, acabamos desistindo e decidimos ouvi-la. Shea então revelou que ela foi expulsa de sua tribo, e logo depois o monstro atacou eles. Seu povo não conseguia se defender, porque não conseguia controlar nenhuma mana. Mas Shea podia fazer isso facilmente, e até podia usar um tipo especial de magia chamado profecia, através do qual ela podia ver eventos futuros. Foi assim que ela soube que viríamos e nos reconheceríamos. Eu claramente não me importei. Então, criei uma motocicleta com meu anel, e me preparei para partir. Mas uma Shea desesperada me impediu. Ela revelou que sabia que eu estava indo para a grande árvore, e prometeu me guiar pessoalmente. Hesitei, mas Yue me convenceu, e nós 3 começamos nossa jornada. Enquanto isso, toda a família de Shea estava sendo perseguida por monstros, como se devessem dinheiro a eles. Um monstro enorme agarrou uma criança e estava prestes a devorá-la, mas eu apareci de repente e o lidei. Então, joguei Shea no ar e a usei como munição para transformar todos os monstros em comida de cachorro. Em poucos minutos, o perigo foi neutralizado, e a tribo finalmente escapou de todos os monstros. Naquela noite, eles dormiram em paz pela primeira vez em muitos meses, e Shea me agradeceu por ajudá-los, mas mais uma vez fui rude com ela. No dia seguinte, toda a tribo falou comigo que queria se tornar mais forte e pediu que eu os treinasse. Concordei e comecei a guiá-los detalhadamente sobre como lutar como guerreiros. Toda a tribo me seguiu com toda a sua devoção, e até Shea aprendeu algumas novas técnicas de luta. Após o término do último treinamento, Shea pediu para ir conosco na jornada.
Eu queria saber por que ela queria tanto ir conosco, e ela respondeu que era porque ela me amava e queria ficar ao meu lado. Por outro lado, as pessoas da tribo se tornaram selvagens e estavam destruindo todos os monstros que encontravam. Isso deixou Shea preocupada, e ela me perguntou o que eu os ensinei, mas eu afirmei que apenas os ensinei a lutar. Logo depois, chegamos a uma árvore gigante. Era enorme e morta há muito tempo. Encontramos um pilar lá, que tinha um design semelhante ao pilar do Palácio de Oscar. Coloquei meu anel nele, e soube que tínhamos que passar por outro labirinto para obter um poder especial de renascimento. Antes de partir, me despedi das pessoas da tribo, que já começaram a me chamar de mestre. Eles queriam muito ir junto para me ajudar, mas os incentivei a ficar e treinar ainda mais. Enquanto isso, Shea se lembrou de um momento de sua infância em que perguntou à mãe se ela era um monstro ou a melhor. Ela não queria se tornar um monstro, mas sua mãe a tranquilizou de que ser diferente era normal. Sua mãe também revelou que Shea poderia fazer muitas coisas que outras pessoas não podiam. Então, ela falou sobre o futuro e disse que Shea conheceria pessoas incríveis de fora desta floresta e que também seriam como ela. Voltando ao presente, nós dois concordamos que Shea poderia ir conosco. Embora eu não gostasse dela romanticamente, Shea estava desesperada para mudar isso, pois seu único objetivo era que eu comesse seu bolo. Então nós três chegamos a um pântano e começamos a procurar a entrada do labirinto. Enquanto eu e Yui estávamos ocupados olhando o mapa, Shea disse de repente que precisava retocar sua maquiagem. Mas eu disse a ela que não havia lojas de cosméticos nesta área do mundo. Nesse momento, Shea descobriu uma caverna atrás de um arbusto com uma placa estranha. E embora parecesse que alguém estava falando conosco, não conseguíamos ver ninguém enquanto começávamos a encontrar o caminho para o labirinto. Shea tocou uma parede e acidentalmente caiu através dela, fazendo com que a parede se curvasse para dentro. Eu imediatamente pulei na parede e entrei correndo, apenas para ver Shea pairando de forma estranha. Pior ainda, ela estava encolhida de vergonha. Logo depois, todo o grupo encontrou uma rocha escondida que começou a falar com eles. Shea tentou esmagá-la com seu cajado, mas mesmo depois disso a voz continuou, deixando-a desapontada e irritada. Os três então, passaram por um salão onde eu acidentalmente pisei em um botão, fazendo com que todas as portas ao nosso redor se fechassem com estrondo. Uma enorme pedra desceu as escadas em nossa direção, e embora tentássemos usar magia, descobrimos que nossos feitiços não funcionavam naquele lugar. Rasguei rapidamente uma lança e quebrei o bloco de gelo, mas outros blocos de gelo continuaram a cair. Shea começou a quebrar os blocos de gelo com seu cajado, e também bloqueou uma lâmina gigante que voava em nossa direção. Então peguei Yue como uma batata, e comecei a correr o mais rápido que pude enquanto Shea nos seguia. Finalmente, nos encontramos de volta ao ponto de onde partimos, percebendo que estávamos apenas correndo em círculos. Logo depois, as garotas e eu descemos para um andar mais baixo, onde autômatos inativos estavam nos cercando. Só de olhar para eles me deu uma sensação estranha, então ordenei que as garotas atacassem imediatamente. Nós três usamos todas as nossas habilidades, e começamos a derrubar os autômatos um por um. Mas não importava quantos derrubássemos, mais autômatos continuavam aparecendo. Por isso, pulamos em uma plataforma móvel que nos levou para cima. No topo, uma criatura gigante nos esperava calmamente, e ela se apresentou como Lady Rising. Fiquei confuso porque, de acordo com as anotações de Oscar, Lady Rising era alguém que havia morrido há muito tempo. A criatura parecia ter vida quando ultrapassei o labirinto de Oscar, mas pedi que ela respondesse primeiro, caso contrário, eu estava pronto para lutar. Eu disse que tinha vindo aqui apenas pela magia antiga e nada mais. A criatura robótica insistiu que ela era a verdadeira Lady Rising, e que se eu quisesse magia, primeiro teria que responder a algumas perguntas. Ela começou a perguntar sobre meus objetivos e as razões por trás do meu desejo de obter magia antiga. Expliquei que fui forçado a vir para este mundo contra minha vontade, e agora queria voltar para casa. Eu precisava desesperadamente da magia antiga que permitisse a alguém saltar entre mundos. Então, pedi à criatura robótica que me entregasse a magia, mas ela recusou. Com raiva por ter sido traído, conjuro uma bola de fogo e a disparei contra a criatura robótica. Em seguida, Shea pulou sobre o robô e quebrou seu braço com seu cajado. Depois disso, disparei mais alguns tiros, visando seu núcleo e articulações. Isso fez a criatura robótica cair no chão, e nós três acreditamos que ela havia sido destruída. Mas quando a fumaça se dissipou, ficamos chocados ao saber que o inimigo estava completamente ileso. Nesse exato momento, vimos uma saraivada de pedras voando em nossa direção. Então, agarrei rapidamente as duas garotas e saltei para longe. Quando não aparecemos por um tempo, o robô pensou que tinha vencido a batalha. Mas então, eu apareci de um poste próximo em um estilo extremamente legal.
Nós três então lançamos outro ataque, mas desta vez ele cooperou e morreu com certeza. Dei um tiro no núcleo do robô e prendi um dispositivo em seu corpo. Yui usou sua habilidade de congelamento para garantir que o robô não se movesse, e então Shea lançou o golpe final, batendo no dispositivo que havia sido preso ao seu corpo. O golpe atingiu o núcleo e o quebrou, finalmente acabando com o robô problemático. Após a batalha, Yui acariciou Shea como um cachorrinho e elogiou-a por ser uma boa menina. Por alguma razão, isso deixou Shea atordoada e ela ficou muito comovida. Nesse momento, o robô caiu e começou a falar com a força que lhe restava. Ele me avisou que se eu quisesse obter magia antiga, eu teria que enfrentar os próprios deuses. Seguindo em frente, nós três chegamos a uma nova área, onde encontramos a verdadeira Milady, uma garotinha como um broto de flor. Ela tentou agir de forma fofa e adorável, mas uma Shea furiosa bateu na cabeça dela com sua massa. Depois que ela se acalmou, Milady nos disse que eu e Shea ainda não éramos fortes o suficiente para usar magia antiga, mas Yui já conseguia controlá-la facilmente. Então ela me deu um anel especial, mas eu ainda não estava satisfeito, então comecei a chacoalhá-la para pedir mais artefatos. Alguns instantes depois, enquanto os três estávamos ocupados saqueando o tesouro, uma Milady entediada puxou uma alavanca, fazendo com que uma quantidade colossal de água inundasse a sala. Nós três nos vimos em um rio, com algumas criaturas estranhas, como um peixe feio e ridículo. Yui e eu conseguimos subir a margem imediatamente, mas a desajeitada Shea se afogou. Felizmente, eu a tirei da água e fiz respiração boca a boca até ela acordar. Os três então foram para um hotel próximo e decidiram passar a noite. Enquanto discutíamos a arrumação dos quartos, Yui sugeriu que Shea ficasse em um quarto separado, mas a garota impulsiva protestou veementemente. Em vez disso, ela sugeriu que Yui ficasse em um quarto separado. Enquanto isso, ela e eu poderíamos nos divertir a noite toda. Infelizmente, Shea disse isso um pouco alto demais, e as pessoas ao redor ficaram completamente chocadas com o que acabaram de ouvir. Alguns dias depois, eu, Yui e Shea fomos convidados para a casa de OCUS, o chefe da guilda de aventureiros. Ele ficou chocado com a facilidade com que nós três invadimos as entranhas de Risen, e agora queria nossa ajuda. O CUS revelou que um grupo de 3 aventureiros foi enviado para as entranhas do norte para reconhecimento, mas eles nunca retornaram. O resgate era de extrema importância porque um dos desaparecidos era Will Kudeta, filho de um duque poderoso. O CUS também revelou que o grupo foi atacado por algo extremamente forte, então ele queria que eu e minhas garotas os resgatássemos. Eu ainda recusei, mas quando o CUS prometeu apoio total da guilda caso algo acontecesse, concordei com 2 condições. Eu queria um novo painel de status para nós 3, e se eu tivesse algum pedido, ele deveria ser atendido sem perguntas. O CUS aceitou o acordo. E com isso, nós 3 partimos para a missão. Durante a viagem, estávamos com fome, então sugeri que comêssemos camarões, minha comida favorita de minha terra natal. Perto dali, em um hotel, Aiko estava almoçando casualmente com seus alunos. Ela elogiou sua diligência e os incentivou a continuar no dia seguinte. Quando estavam comendo e conversando, o dono do hotel foi até a mesa deles para perguntar como estava a comida. Todos disseram que gostaram muito, mas o dono parecia um pouco insatisfeito. Com uma expressão preocupada, ele revelou que usaram todo o último lote de temperos, e não podiam reabastecer porque havia um problema nas montanhas. Rumores estavam se espalhando de que uma criatura poderia estar envolvida, e alguns aventureiros foram investigar, mas não voltaram. O dono da pousada também revelou que 3 clientes de elite foram enviados para lá para resolver a situação. Foi quando eu e minha equipe chegamos à pousada, e Aiko imediatamente percebeu que eram seus alunos desaparecidos há muito tempo. Ela correu até mim, chocada e emocionada, mas eu disse friamente a ela que não era a pessoa que ela estava procurando. No entanto, Aisako obstinadamente agarrou minha mão e começou a implorar, desesperada para entender o que havia acontecido. Alguns segundos depois, sentei-me à mesa, passei casualmente pelo cardápio e pedi curry. Enquanto eu continuava a ignorar Aiko, ela ficou impaciente e exigiu saber quem eram aquelas 2 garotas. Yui disse casualmente que elas eram minhas amantes, mas isso chocou ainda mais Aiko. Pensando que eu estava tendo um caso com as 2, ela me repreendeu e me chamou de imundo. No final, todos nós comemos juntos, mas Aiko continuou me bombardeando com muitas perguntas. Minha única resposta foi que eu trabalhei muito, sem dar explicações claras, o que a deixou ainda mais irritada. Foi então que um espadachim apareceu inesperadamente em nossa mesa e me ensinou como falar com superiores. Em seguida ele insultou as orelhas grandes de Shea, dizendo que deveriam ser cortadas para que ela parecesse mais humana.
O espadachim também falou rudemente com Yue, mas ela respondeu chamando de mesquinho. Isso ofendeu o mesquinho, e ele avançou para lhe dar uma lição com sua espada. Mas quando ele se esticou para pegá-la, eu atirei em sua mão, e o avisei para nunca mais tentar fazer isso. Enquanto isso, um dos alunos de Aiko se lembrou que eu a protegi de um esqueleto em uma masmorra, e ficou surpreso ao ver o quanto eu mudei. Ele não era mais o garotinho gentil que ela lembrava. Ele se tornou cruel, forte e aterrorizante. Depois de terminarmos de comer, eu disse a Aiko que não tinha intenção de me juntar a eles novamente. Eu não queria explicar o que me aconteceu e os avisei para não interferirem mais em meu caminho. Depois disso, Shea parecia perturbada com o comentário do espadachim, perguntando se as pessoas realmente não gostavam de suas orelhas. Mas Yui disse a ela para não se preocupar, pois suas orelhas eram muito bonitas e até eu gostava delas. Quando os três saímos, Aiko prometeu que não desistiria e estava determinada a me trazer de volta para casa. Naquela noite, ela sentou-se no quarto de hotel pensando em tudo o que aconteceu. De repente, apareci no quarto dela, fazendo-a pular de susto. Ela perguntou como eu tinha entrado, e eu expliquei que era fácil com a ajuda de meus novos poderes. Então, sentamos e começamos a conversar tomando um café, e eu disse que tinha algo muito importante a revelar. Comecei a contar-lhe a verdade sobre por que não queria juntar-me ao seu grupo novamente. No passado, quando os deuses antigos desceram, eles levaram o mundo para a guerra. Humanos, demônios e muitas outras criaturas começaram a lutar uns contra os outros. Nesses tempos difíceis, um grupo chamado os Libertadores descobriu que os deuses estavam apenas a usá-los a todos para se divertirem. Isso fez-los perder o interesse na guerra e decidiram lutar contra eles. Mas o plano falhou. Os deuses rotularam-nos como inimigos da igreja e proclamaram que estavam a destruir o mundo. A humanidade virou as costas aos Libertadores, que foram caçados como animais. A maioria foi executada e os poucos sobreviventes restantes perceberam que a força não podia derrotar um deus. Assim eles dispersaram-se, criando desafios mortais por todo o mundo. Quem quer que superasse estes desafios ganharia um poder imenso. Os Libertadores ainda esperavam que um dia um verdadeiro campeão surgisse e destruísse o jogo de gato e rato dos deuses. Eu disse que era o que tinha aprendido durante a minha estadia na masmorra ao longo dos meses. Aiko perguntou se eu tinha um plano para lutar contra o Senhor, mas eu disse que não me importava com nada disso. Eu só queria ir para casa. E as masmorras eram apenas um caminho para esse objetivo. Agora que disse tudo, preparei-me para sair. Mas Aiko mencionou que Kaori nunca tinha perdido a fé em mim. Ela sempre pensou que eu voltaria, e agora está a trabalhar com uma equipa na masmorra. Eu avisei que os amigos podem ser mais perigosos do que os inimigos, pois eles podem traí-lo quando você menos espera. Então, revelei que não tinha caído acidentalmente na masmorra. Alguém me tinha empurrado. Na manhã seguinte, quando os três nos estávamos a preparar para a nossa missão, Aiko e o seu grupo também chegaram, pedindo para se juntarem à busca pelos desaparecidos. Eu recusei e peguei na minha moto, mas Aiko aproximou-se e insistiu em vir. Percebendo que ela não ia desistir, concordei e criei um grande caminhão com o meu anel, com espaço suficiente para todos eles. O grupo então animadamente subiu a bordo e começaram a missão. A caminho, Aiko adormeceu no meu ombro, o que fez as outras raparigas ficarem com ciúmes. Yue comentou casualmente que eu parecia tratar Aiko muito bem, por isso expliquei que ela me tinha ajudado muito no passado, por isso tratá-la bem também era o justo. Em breve chegamos a uma área rochosa e eu ativei o meu sistema de drones. Esses pequenos drones voaram e começaram a varrer a área, principalmente para detectar humanos ou criaturas nas proximidades. Quando a área foi varrida, algumas armas e artefactos apareceram, espalhados perto de um penhasco. Eu recolhi-os, e o grupo logo se deparou com uma pegada gigante. Yue olhou para ela e adivinhou que qualquer coisa que a tivesse deixado devia ser uma criatura colossal. Continuamos em frente e eventualmente chegamos a uma cascata. Senti que algo estava atrás da água corrente, e disse a Yue para a atravessar com a sua espada. Com um golpe certeiro, ela abriu um caminho, e nós entramos em uma caverna recém-revelada. Lá dentro, encontramos um menino inconsciente no chão, e eu dei um tapa em seu nariz, fazendo-o acordar. Acontece que ele era o fracassado Will Kudeta que estávamos procurando. Eu me apresentei e disse que viemos a mando da guilda de aventureiros para resgatá-lo. Will, ainda trêmulo e apavorado, explicou que seu grupo foi emboscado por um dragão negro. Seus amigos foram todos mortos, então ele estava cheio de culpa em vez de gratidão. Ouvindo isso, eu dei um tapa no ombro dele e disse francamente que sobreviver não era algo para se envergonhar. A noite começou a cair, e estávamos prestes a sair, mas eu de repente senti perigo, e naquele momento, o dragão negro avançou, e lançou um ataque surpresa.
Eu rapidamente criei um escudo para proteger a todos de se tornarem iscas enquanto Yue pulava para ajudar. Xia também avançou e atingiu o dragão com sua massa. Yue lançou outro feitiço em seguida, e juntos derrubamos o dragão no chão. No entanto, assim que todos suspiraram de alívio, o dragão rugiu e se levantou mais uma vez. Xia rapidamente se moveu para atacar novamente, mas o dragão a agarrou por seus chifres, jogando-a no rio. Eu respondi com uma barragem de rajadas contínuas, mas o dragão continuou avançando e lançou um poderoso raio de energia. Ele mirou em Will, mas Yu chegou bem a tempo e o bloqueou com um escudo de gelo. Percebendo que o dragão estava mirando nos fracos, eu instruí Aiko a levar os outros para uma área segura. Enquanto ela fazia isso, eu puxei meu revólver e atirei um tiro rápido. O dragão também cuspiu fogo ao mesmo tempo, criando uma grande explosão que sacudiu o lugar. Então, eu rapidamente cravei minha espada na barriga do dragão antes de detonar uma bomba próxima. Apesar dos danos pesados, o dragão se levantou e tentou lutar, mas Xia usou sua massa para tirar a vida dele. Com a última besta agora subjugada, eu desembainhei uma espada e a enfiei onde o dragão realmente não queria que a espada fosse enfiada. Isso fez a pobre criatura gritar em uma voz feminina, revelando que ela era na verdade um membro da tribo do dragão. Ela implorou para eu tirar a espada de trás dela, revelando que seu mana estava acabando, o que significava que logo ela voltaria à forma humana. Mas em vez de obedecer, eu continuei a enfiar a espada mais e mais fundo, fazendo-a quase desmaiar. Cheguei a torcer a espada enquanto um sorriso de satisfação no meu rosto. Finalmente, o dragão cedeu e admitiu que foi manipulado. Alguém roubou sua liberdade e a forçou a atacar os aventureiros, não deixando escolha. Will não acreditou nela e a acusou de mentir, mas o dragão insistiu que sua espécie nunca mente. Yue também a defendeu, dizendo: "Dragões são seres leais, então ela certamente está dizendo a verdade." O dragão parecia tocado pelo fato de uma pessoa comum como Yue defender ela, mas Yue rapidamente esclareceu que ela na verdade tem 300 anos. Enquanto isso, Will ainda não queria perdoar o dragão por ter cometido crimes, e o dragão concordou em ser punido, mas ela pediu um adiamento porque uma ameaça maior estava se aproximando. Ela revelou que uma figura sombria estava liderando um exército de monstros em direção a uma aldeia próxima, e que ela queria detê-lo. Um Hajime não convencido se recusou a deixá-la ir e continuou a sacar a lâmina para mais fundo, mas Yu interveio no último segundo. Ela acreditava que o dragão não estava mentindo, e implorou para que ele a soltasse. Desta vez, finalmente fui convencido e comecei a retirar lentamente a lâmina. Assim que o dragão foi libertado, ela se transformou em uma linda mulher chamada Tio. Em vez de ficar com raiva de mim, ela realmente começou a me seduzir. Acontece que ela gostou muito daquela noite. Tio então lembrou ao grupo que o exército de 60.000 monstros estava chegando rapidamente, e que eles poderiam chegar à aldeia em 2 dias. Ela os instou a evacuar a todos o mais rápido possível. Will implorou por minha ajuda, mas recusei, dizendo que minha única tarefa era resgatar Will, não salvar uma aldeia inteira. Então eu estava prestes a ir embora. Mas uma Tio extremamente animada anunciou que sua mana estava esgotada. Então, ela precisava que eu a acompanhasse. Irritado, comecei a arrastá-la, mas Tio também gostou disso e começou a gritar como se eu a estivesse cutucando novamente. Enquanto o exército de monstros continuava avançando em direção à aldeia, Aiko implorou por minha ajuda. Ela sabia que se não interviéssemos agora, todos os aldeões seriam dizimados. Perguntei se ela estava disposta a arriscar a vida de seus alunos por pessoas que ela nem conhecia. A professora insistiu que seus alunos eram sempre a prioridade máxima, mas ela também não aguentava ver inocentes morrerem. Aiko admitiu que não conseguiu me ajudar quando eu mais precisei dela, e ela realmente se desculpou por isso. Então perguntei se não importava o que eu decidisse, ela ainda seria minha professora. Ela gentilmente concordou, mas pediu que eu pelo menos a ouvisse antes de tomar uma decisão. Não disse mais nada e fui embora dizendo que era hora de preparar o exército que estava chegando. Imediatamente comecei a construir uma barreira mágica ao redor da aldeia, e os aldeões se reuniram para me ajudar. Mulheres e crianças foram evacuadas enquanto outros preparavam comida e ajudavam a distribuir suprimentos para os defensores. Naquela noite, Aiko veio me ver e pediu minha ajuda em qualquer coisa que eu precisasse. Eu calmamente disse a ela que os monstros estavam chegando e que eu estava pronto. Naquela noite, enquanto eu estava ocupado preparando a artilharia, uma Tio desesperada se aproximou de mim. Você quer lutar ao meu lado e garantir que fará tudo o que for preciso. Você até começou a me chamar de mestre e disse que queria me ajudar a vencer a batalha. Tentei rejeitá-la, mas até minhas palavras duras deixaram a garota animada, pois ela estava sonhando em me consumir desde o incidente com a barra de metal. Yu e Xie observaram tudo à distância e sentiram um pouco de ciúmes.
À medida que a noite avançava, o exército de monstros finalmente se aproximou. Eu então anunciei de repente que Aiko era a deusa da agricultura que convocou todos os heróis, incluindo eu, para lutar contra os monstros. Os aldeões imediatamente começaram a gritar o nome dela, fazendo Aiko corar como um tomate maduro. Depois, anunciei que nossa vitória estava garantida, pois agora tínhamos uma divindade protetora ao nosso lado. Então, saquei meu rifle de precisão clássico e comecei o ataque às forças inimigas. Yue e Shea também se equiparam com rifles de precisão, enquanto Tio usava sua magia de dragão para derrubar os monstros. Em poucos segundos, a batalha ficou intensa. Bolas de fogo, tornados e todos os tipos de ataques mágicos voaram pelo ar. Os monstros começaram a cair um a um, mas os heróis também começaram a se cansar. Quando finalmente fiquei sem munição, saltei na minha motocicleta com Shea e fomos atacar diretamente. Yue, enquanto isso, lançou uma magia de dragão de eletricidade para abrir caminho. Eu e Shea então avançamos para as fileiras inimigas, matando monstros enquanto avançávamos. Eu nem sequer arranhei enquanto abatia impiedosamente um monstro após o outro. Shea, por outro lado, usou sua força de combate bruta para arremessar alguns e até mesmo assustar outros. Um lobo tentou abraçá-la, mas ela o jogou no chão facilmente. Os dois últimos finalmente pegaram o mentor, o responsável por toda essa confusão. Derrubei o lobo companheiro dele, e ao ver seu rosto fiquei completamente chocada. Era um dos alunos de Aiko chamado Shimizu, que havia desaparecido há algum tempo. Após o fim da batalha e a morte de todos os monstros, Shimizu foi trazido para Aiko. Ela perguntou por que ele fez tudo isso. Shimizu revelou que se juntou ao exército de demônios porque eles o trataram como alguém especial. Shimizu também acreditava que se ele derrubasse Aiko, os demônios o veriam como um herói. No entanto, tudo não saiu como planejado, e nem mesmo seu exército de 60.000 demônios foi suficiente. Ele me perguntou de onde eu tirei armas tão poderosas e quem eu realmente era. Apesar de ele ter causado o caos, Aiko gentilmente pegou a mão de Shimizu e disse que entendia sua dor. Ela sabia que Shimizu queria se sentir especial, como os influenciadores no TikTok. Mas ficar do lado dos demônios e tentar matar sua professora não era o caminho. Aiko então pediu a ele para esquecer o passado e começar de novo. No entanto, mesmo depois de todos esses ensinamentos, Shimizu apunhalou Aiko pelas costas e rapidamente injetou algo em seu pescoço. Ele ameaçou injetar um soro venenoso se os outros não depusessem as armas. Embora a maioria tenha obedecido imediatamente, eu recusei entregar minhas armas porque sabia que isso não terminaria bem. Neste momento tenso, Shea correu para salvar Aiko, mas alguém atirou em Shimizu por trás. Descobri que o traidor estava fugindo em um dragão, e dei um tiro, mas não causou muitos danos. Enquanto isso, Aiko foi acidentalmente envenenada em meio à confusão, e agora está à beira da morte. Eu sabia que ela não tinha muito tempo, então bebi a água benta e a transmiti para ela, fazendo-a acordar lentamente. Enquanto isso, o traidor Shimizu estava morrendo lentamente devido ao ferimento da bala. Aiko implorou para que eu salvasse seus alunos, mas recusei categoricamente porque aquele homem tentou aniquilar seu próprio professor. Então, virei-me para Shimizu e atirei várias vezes, acabando com sua trágica vida de uma vez por todas. Aiko ficou chocada com o que acabou de acontecer, mas eu disse a ela para não se preocupar e ir embora. No caminho de volta, Will perguntou-me em voz baixa por que eu tive que lidar com Shimizu. Afinal, ele também morreria em poucos minutos. Eu não disse uma palavra, mas Yu revelou que se eu não tivesse acabado com o traidor, Aiko teria que viver o resto de sua vida se culpando. Ela teria que carregar esse fardo de culpa para sempre. E por isso, eu carreguei esse fardo para mim. Sob o manto da escuridão, um grupo de figuras sombrias estava discutindo um plano secreto. Recentemente, eles capturaram uma garota rara e estavam planejando vendê-la por um preço alto. Eu, por outro lado, consegui levar Will para conhecer o mestre da guilda e cumprir minha parte do acordo. Depois disso, pedi outro status para que pudesse registrar Tio, um meio humano, em nosso quarto. As três garotas conversavam incessantemente como se o amanhã fosse o fim do mundo. Enquanto eu estava perto da janela observando algo suspeito do lado de fora, Tio me lembrou que eu prometi levá-la para conhecer a cidade se ela treinasse duro, mas eu continuei focado nas figuras estranhas que se moviam. Murmurei que qualquer um que nos estivesse seguindo morreria. Quer fossem humanos, animais, ou um par de mendigos encapuzados. Neste momento Tio de repente ficou pensativa. Ela lembrou que seu pai uma vez lhe disse que embora seus inimigos fossem fortes e perigosos, eles não eram invisíveis. Ele acreditava que um dia haveria alguém forte o suficiente para desafiar um deus. Depois de crescer, Tio voltou para sua vila, onde sentiu que algo estranho estava acontecendo. Um velho revelou que os deuses convocaram milhares de criaturas alienígenas.
Determinada a proteger seu povo, Tio tomou a ousada decisão de ir investigar, embora não soubesse o que a esperava. Atualmente, levei Xie para passear pela cidade como prometido, e eles vagaram como turistas perdidos. Finalmente, ela me arrastou para dentro de uma banheira onde eles encontraram um peixe falante chamado Lemon. Eu, com minha natureza rude, tentei provocar o peixe, mas ele respondeu com alguns insultos próprios. Isso realmente me impressionou, e nós dois acabamos conversando por muito tempo como se fôssemos um casal. Depois, Xie e eu decidimos soltar o peixe falante no rio. E enquanto nos despedíamos, Lemon revelou que uma garota peixe também havia sido trazida para a banheira, mas ela foi roubada muito cedo. Lemon alertou que havia um sindicato de adultos no submundo da cidade, então uma garota monstro como Xie deveria ter cuidado. Enquanto isso, Yue e Tio estão fazendo compras no mercado como um casal responsável. Tio perguntou casualmente a Yue se ela estava bem com eu e Xie nos tornando tão próximos. A garota fantasma disse que não se importava nem um pouco, pois se eu gostasse de alguém, ela também gostaria. Por outro lado, Xie está comendo sorvete comigo e perguntando se eu estava feliz com Tio se juntando ao nosso grupo. Esclareci que ela não estava se juntando ao grupo, mas se enfiando nele como uma barata teimosa. Também mencionei que Tio não é uma pessoa ruim, mas ela geralmente age sem sentido. Naquele momento, fiquei paralisado quando senti a presença de algo maligno no subsolo. Portanto, Xie e eu fomos investigar, e logo terminamos em um esgoto, onde encontramos uma garotinha presa. Acontece que a menina estava sendo mantida em cativeiro por sequestradores, que planejavam vendê-la. Depois de resgatar a garota, levei-a rapidamente de volta para nosso quarto, onde ela acordou. Perguntei gentilmente o nome dela e ela disse, M.Y.U. Depois disso, me apresentei e Xie. Como a garotinha estava com fome e fria, rapidamente a banhamos, demos comida quente e secamos seus cabelos. M.Y.U. aproveitou tudo isso, e ficou muito feliz por estar com essas pessoas desconhecidas. Depois disso, ela revelou que havia se perdido de sua família e sido sequestrada por bandidos, o mesmo tipo de pessoas que Lemon alertou. Agora que ela foi resgatada e está fora de perigo, Xie perguntou o que deveríamos fazer com ela. Eu disse que deveríamos entregá-la aos guardas da cidade, pois era a única coisa lógica a fazer. Ao ouvir isso, M.Y.U. correu para me abraçar com força, incapaz de parar de chorar. Depois disso, entreguei M.Y.U. aos guardas da cidade e a garota perguntou zangada se eu a odiava, mas eu não disse uma palavra, e simplesmente fui embora. Quando Xie e eu voltamos para o quarto, notamos uma explosão nas proximidades. Isso nos deixou preocupados, e rapidamente voltamos apenas para descobrir que os guardas da cidade foram eliminados por alguém. Havia também uma mensagem incompreensível escrita na parede, exigindo que eu trouxesse a garota para o chão se eu quisesse ver M.Y.U. viva. Furioso com essa ação desastrosa, jurei que encontraria M.Y.U. e puniria quem estivesse por trás disso. Em outro lugar, Tio e Yue estavam tomando café juntos quando um homem repentinamente irrompeu e entrou ao lado deles. Acontece que foi minha culpa, pois expliquei rapidamente todo o plano para as garotas. Tentei extrair informações daquele homem, mas não consegui nada. Portanto, pedi a toda a minha equipe para ajudar, e eles começaram uma busca pela cidade inteira. Finalmente chegaram a uma casa subterrânea onde o grupo estava relaxando. As garotas rapidamente usaram seus poderes para aniquilar aqueles indivíduos desagradáveis enquanto eu entrava para procurar M.Y.U. Logo encontrei a garotinha sendo importunada por um homem, então atirei nele imediatamente sem hesitação. Vendo que eu vim salvá-la novamente, uma M.Y.U. comovida correu para me abraçar. Depois disso, voei para o céu com a garotinha, e eles testemunharam as outras garotas desmantelando toda a rede de traficantes. Quando a paz foi restaurada, aterrissei M.Y.U. no chão, onde as outras garotas estavam esperando por elas. A garotinha conheceu todas elas, e até abraçou Yue com força como se ela fosse sua mãe. M.Y.U. então se virou para mim e me chamou de irmão, um título que eu não gostava. Pedi que ela me chamasse pelo meu nome, mas a garotinha agora começou a me chamar de pai. No dia seguinte, levei todos para fora da cidade no meu carro, mas Xie era quem andava de moto. Ela certamente se gabaria e pareceria uma idiota completa. No carro, M.Y.U. insistia que queria dirigir, mas eu recusei e prometi ensiná-la mais tarde. Eu aceitei totalmente o meu papel de pai, e até comecei a chamar M.Y.U. de minha filha. Logo, eles chegaram a um mercado, e comecei a relembrar memórias passadas com meus amigos. M.Y.U. perguntou por que eu estava triste. Revelei que estava aqui há 4 meses, embora parecesse que muitos anos se passaram. Depois disso, o grupo foi encontrar o líder da guilda Loha, e eu imediatamente entreguei a ele uma carta de OCUS.
Loia leu a carta e mal podia acreditar que um indivíduo magro como eu havia varrido 60.000 monstros e destruído uma organização maligna em uma única tarde. Naquele momento, um garoto entrou correndo com uma mensagem urgente para o líder da guilda. Monstros apareceram na masmorra. Loha perguntou quem enviou a mensagem e o garoto olhou para mim e imediatamente me reconheceu. Eu então chamei Endo e nos cumprimentamos, pois acabamos sendo colegas de classe. Endo ficou chocado ao ver o quanto eu mudei e me tornei uma pessoa completamente diferente, mas ele ficou muito feliz em saber que eu ainda estava vivo. Endo então implorou para que eu os ajudasse na masmorra, caso contrário, todos lá morreriam. Em um flashback de horas antes, Kouki e sua equipe estavam nas profundezas da masmorra. Eles chegaram a um lugar suspeito, e Shizuku imediatamente sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Depois disso, o grupo encontrou sangue de monstro espalhado pelo chão, o que significava que algo maior estava à espreita antes que eles pudessem perceber o que era. Um demônio com um corpo gigantesco e um corvo em seu ombro apareceu da escuridão. Ela tenta convencer o grupo de Kouki a se juntar a eles, revelando que um de seus amigos aceitou o convite e se juntou ao lado do demônio. No entanto, Kouki recusa firmemente e se prepara para lutar contra ela. Em seguida, a mulher demoníaca soltou uma série de monstros gigantes que começaram a atacar o grupo, um por um. Kaori e os outros tentaram seu melhor para lutar, mas os monstros se mostraram avassaladores, e nenhum ataque teve efeito real. Além disso, mesmo que algum monstro fosse ferido levemente, a mulher demoníaca poderia curá-lo com a ajuda de seu corvo assustador. Percebendo que eles estavam em desvantagem em número e poder, todo o grupo de Endo usou sua capacidade de camuflagem para escapar deste labirinto e pedir ajuda. Ele duvidou em deixá-los sozinhos, mas finalmente concordou pelo bem dos outros. Kouki, em um acesso de raiva, usou sua espada para atravessar um dos monstros completamente. No entanto, quando uma garota tentou impedir a próxima onda, os monstros do tipo gato perfuraram seu abdômen, transformando-a em pedra. Isso destruiu todo o grupo, e Shizuku os instou a fugir dali imediatamente. Quando Kouki recusou e disse que eles deveriam continuar lutando, ela deu um tapa no rosto dele para trazê-lo de volta à realidade. Enquanto isso, Endo chegou ao 17º andar, onde encontrou o Capitão Meld e explicou tudo em detalhes. De repente, um monstro os atacou. Acontece que a capacidade de camuflagem de Endo não era tão boa assim. Meld lutou contra ele, e disse a Endo para ir informar os outros do lado de fora enquanto ele ficava para conter o inimigo. Esta é a razão pela qual Endo veio à guilda em primeiro lugar para procurar ajuda. De volta ao labirinto, o grupo desistiu da luta e estava tentando correr o mais rápido que podiam. Por que correr? Mas quando eles se cansaram, pararam em um lugar e discutiram o próximo passo. Dois dos membros acharam que seria melhor se juntar à mulher demoníaca para que toda essa carnificina terminasse, mas Kouki os advertiu para não confiar no demônio. Enquanto o grupo discutia, o Capitão Meld apareceu gravemente ferido. Ele tentou dizer algo a eles, mas um monstro os atacou de repente por trás, acabando com ele ali mesmo. Logo, a mulher demoníaca também apareceu, pronta para acabar com os restantes. A morte do capitão enfureceu Kouki, e ele decidiu liberar todo o seu poder. Ele desbloqueou algo chamado Quebrar Limites e começou a cortar monstros como se estivesse jogando Fruit Ninja. No escritório da guilda, Endo implorou a Tio para resgatar o grupo, pois eles também eram seus amigos. No entanto, respondi friamente que eles não eram meus amigos, apenas estranhos que casualmente vieram da mesma cidade. Enquanto isso, Kouki lançou um ataque total contra o demônio, que se defendeu com um escudo. Kouki ficou furioso a ponto de querer destruir a garota, mas o garoto parou de repente quando a corrente dela caiu, revelando uma foto dela com seu amado. Essa distração custou caro quando uma besta emergiu do chão e derrubou Kouki. Enquanto isso, Endo se ajoelhou, implorando para que eu salvasse seu amigo. Desta vez, até as outras garotas me imploraram para salvá-las, e sugeriram que fôssemos juntos. Sob o feitiço, o mana de Kaori estava quase esgotado e ela não conseguia mais curar seus amigos feridos. Shizuku foi a única que permaneceu firme e avançou contra uma besta para lidar com ela, mas foi atingida com tanta força que começou a vomitar sangue. Kaori correu para o lado dela e prometeu que nunca a deixaria, acontecesse o que acontecesse. Depois disso, eles deram as mãos e rezaram enquanto duas bestas gigantes se aproximavam para acabar com eles. Mas quando toda a esperança parecia perdida, uma barra de ferro gigante atravessou ambas as bestas, eliminando-as instantaneamente. Quando todos suspiraram de alívio, tive uma entrada triunfal, que deixou Kaori completamente chocada. Em um flashback, eu e minha equipe estávamos seguindo Endo por um labirinto escuro.
Estávamos correndo o mais rápido que podíamos, mas sabíamos que o tempo estava se esgotando a cada segundo. É por isso que parei de repente e retirei um dos meus dispositivos gigantes. Com a ajuda dele, comecei a perfurar o chão como se estivesse procurando por petróleo lá. Quando o buraco ficou grande o suficiente, eu pulei nele sem cerimônia, seguido pelas outras garotas. Aterrissei diretamente no andar onde a bruxa havia encurralado minha equipe contra a parede. Quando eliminei as duas bestas, Kaori me reconheceu instantaneamente e ficou chocada, enquanto Shizuku mal podia acreditar que ainda era o mesmo Hajime que conheciam. Ninguém me reconheceu no início porque minha aparência havia mudado completamente e meu braço mecânico, mas quando Kaori disse meu nome, eles ficaram chocados. O resto da equipe logo chegou. Eu os instruí a proteger a todos enquanto eu mesmo lidava com o chefe final. Encarei a bruxa diretamente, e a alertei que se ela não quisesse morrer, deveria ir embora. Mas essa bruxa também era teimosa como um gato que não tomava banho e escolheu lutar em vez disso. Assim, ativei calmamente minha magia instintiva, e comecei a atirar em todas as bestas invisíveis ao alcance com precisão perfeita. Kaori me observou horrorizada enquanto eu varria todos os inimigos como se estivesse limpando lixo em seu quintal. Usei uma combinação de luz e minhas habilidades mágicas para eliminar um por um os seres. A bruxa entrou em pânico e mandou uma monstruosa besta de esgoto para cima de mim, mas eu desviei seu ataque para a mulher, ferindo-a. Depois disso, finalizei tanto o esgoto quanto a bruxa irritante, deixando a bruxa enfraquecida e furiosa. Assim que a batalha se intensificou, Kouki se perguntou quem era esse garoto incrivelmente forte e bonito. Endo disse a ele que era eu, mas Kouki se recusou a acreditar. Um homem chamado Ryama parecia até mesmo acariciar a cabeça de Endo, dizendo que eu morri e não poderia mais voltar. Por algum motivo, ele parecia estar muito irritado que seu colega de classe ainda estivesse vivo. A demônia se recusou a desistir e invocou mais monstros, mas minha equipe rapidamente os repeliu. Yui criou um buraco negro para sugar alguns monstros. Shei usou sua massa para esmagar um inimigo após o outro como se ela fosse Thor, e Tio ficou completamente enlouquecida para despedaçar as criaturas indefesas. De repente, uma serpente gigante avançou em direção a Shizuku, então eu joguei uma espada em sua direção. Ela imediatamente a usou na serpente e a cortou como uma banana madura. Shizuku ficou chocada com a leveza e eficácia desta espada aparentemente comum. A demônia, por outro lado, perguntou quem eu realmente era, mas antes que eu pudesse responder, ela jogou uma pedra em minha cabeça. MYU gritou: "Pai!" E Kaori estremeceu ao ouvir isso. Pensando que finalmente havia matado o protagonista, a demônia tentou fugir, mas eu joguei aleatoriamente uma barra de ferro da pilha de escombros, impedindo-a. Ela não conseguia entender como eu pude quebrar sua magia de alto nível, e se perguntou se eu era realmente humano. Eu disse a ela diretamente não. Não mais. Então, atirei em ambos os pés dela. Derrubei-a e exigi que ela me dissesse suas intenções. A demônia recusou e disse arrogantemente que seu amado viria e me mataria. Mas eu não me importei com isso e declarei ousadamente que lutaria até contra Deus, se necessário. Então, eu pisei na demônia decidida a executá-la. Kouki tentou me impedir, dizendo que a demônia havia perdido sua capacidade de se defender, mas um Hajime inabalável a estrangulou, encerrando sua miserável vida. Depois disso, os sobreviventes tentaram se recuperar usando água benta enquanto as garotas cuidavam dos feridos. Eu e Yu tivemos um momento romântico, mas Shei interrompeu os dois, lembrando que eles não estavam em um quarto privado. Kaori então se aproximou de mim e expressou sua alegria em me ver vivo. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ela se desculpava por não ter conseguido me salvar naquele dia na caverna. Kaori então me abraçou com força, fazendo todas as outras garotas olharem para ela com raiva. Claramente, elas estavam com ciúmes dessa nova enfermeira. Depois que todo o grupo se recuperou, eles saíram da caverna, e Kouki ficou furioso comigo, dizendo que eu não deveria ter matado a demônia, já que ela havia se rendido. No entanto, eu não me importei, pois para mim ela era uma inimiga. Mencionei também que Kouki estava amargurado por não poder ser o herói. Eu o lembrei diretamente que é assim que o mundo funciona. Ou você mata, ou é possuído por um monstro. Misericórdia não é algo que eu possa conceder mais. E se Kouki continuasse falando, ele receberia um resultado semelhante. Eu também deixei claro que não éramos mais amigos, e a única razão pela qual vim aqui foi porque eu devia um favor a Shizuku. Agora que a tarefa foi cumprida, eu os deixarei e nunca mais verei seus rostos horríveis. Shizuku percebeu o quanto eu havia mudado, embora Kaori ainda acreditasse que eu era a mesma pessoa de antes. Depois, o grupo deixou a área apenas para encontrar o líder da guilda esperando por eles com um exército gigante.
Acontece que o líder da guilda não achava que eu seria capaz de derrotar o monstro, então ele convocou reforços, mas agora ele se transformou em um burro. Ele me pediu desculpas. Enquanto isso, Kaori reuniu toda a sua coragem e me disse francamente que iria conosco. Yui afirmou que ela não seria capaz de acompanhar, mas Kaori garantiu que ficaria bem. Depois disso, ela tornou tudo mais estranho ao anunciar de repente que me amava. Eu disse a ela honestamente que amava outra pessoa, e não podia retribuir seus sentimentos. Isso magoou muito Kaori, mas ela ainda insistiu em ir conosco, declarando que estava pronta para a jornada. Ela até desafiou Yue, dizendo que poderia me amar mais do que Yue. Para surpresa de todos, Yue aceitou o desafio e concordou em deixá-la se juntar ao grupo. As duas então se encararam como se estivessem se preparando para uma luta de UFC. Segundos depois, Kaori de repente agarrou a gola da minha camisa e perguntou por que MYU me chamava de Ba e quem era a mãe da garota. Ela acreditava que eu havia engravidado uma das garotas do grupo e me tornado um playboy. Ela ficou gritando como uma mulher louca, mas felizmente Shizuku a pegou e a levou embora. Quando a noite caiu, fiquei quieto do lado de fora da base e Shizuku veio falar comigo. Ela tentou devolver a espada que eu tinha dado a ela antes, mas eu pedi que ela a guardasse. Eu revelei que ela foi feita dos elementos mais fortes do mundo e poderia cortar qualquer coisa. Na manhã seguinte, Kaori se despediu de seu grupo comovida e entrou no veículo com os outros. Ela queria sentar ao meu lado, mas os outros disseram a ela que Yue era a única que podia sentar lá. Naquele momento, a pequena MYU disse uma palavra, fazendo com que eu quase perdesse o controle. Minha história termina aqui. Certifique-se de se inscrever e